pesquisa também em fonte no DataSUS, no INCRA, né? A gente fez um contato com o INCRA manda para eles para a gente. A Receita Federal. Tem dados do CAC, vai depender da temática que a gente vai trabalhar. Aí, quando eu for apresentando, aí eu vou falando. Ela vai explicar. O importante, acho importante dizer o seguinte, hoje ainda trabalhamos aqui com uma ferramenta, vamos dizer assim, uma gambiarra. A gente contratou um BI para compilar esses dados, que é o que o Júlio vai apresentar. Então, a gente precisaria entender uma saída, né, melhor, porque eu acho que o BI, às vezes, né, Júlio, tem uma dificuldade de cumprir as licenças mais avançadas, porque é muito caro isso. Então, esse é um problema. Mas, posso garantir que é um BI tranquilo, de fácil acesso, de fácil compreensão. Quando você abre o mapa, é interativo, você vai clicando, ele vai passando, né? Vai dando as informações que são necessárias. Mas, Júlia, eu vou passar a bola para você. Era bom você abrir a tela com elas, compartilhar a tela, mostrar como é que funciona. Vou compartilhar, porque aí mostrando fica melhor. E também, Júlia, ver com elas a exportação dessas planilhas, como é que faz, porque você recebe em Excel, como é que você faz essa exportação para dentro do BI. Não é uma aula sobre isso, mas pelo menos dá uma ideia para elas entenderem melhor como é que a gente operacionaliza isso. Certo? Bom, Joyce, Caliandro, Sandra, eu vou precisar sair porque eu estou no ministério, mas o Júlio está à disposição. E, Júlio, eu estou aqui no prédio, então qualquer coisa, você não usar para mim, que eu deixo aí rapidinho. Certo. Alguma dúvida, tá bom? Tá bom. Obrigada. Eu estou tentando aqui, viu? Estou tentando. Vocês só estão vendo o J, né? Se você quiser mandar para a gente... agora acho que vai dar certo. Agora vai, né? Eu acho que foi. Aí, agora pronto. Eu precisava de duas telas, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu estou aí apresentando e a gente vai discutindo. Eu só vou estar saindo porque o computador que eu uso duas telas não tem o áudio, então não dá para eu apresentar, então eu fico muito áudio, tá? Mas aí, qualquer dúvida, vocês vão perguntar. Aí é o inicial, né, a tela, e a gente tem os menus, que foi como ela falou. E aí a gente tem renda, violência, trabalho, saúde, comunidade, meninas, APMs, mulheres rurais, ser mais mulheres. O próximo será mulheres na política, que a gente está trabalhando, está fazendo. Aí eu vou abrir cada um e a gente vai... Tá dando para ver certinho? Só não tem já. Tá dando para ver. Eu tô tentando diminuir aqui. E agora sim. Eu consegui ver e apresentar um. Então, essa base aqui, vou sempre mostrar, tem a fonte aqui embaixo, né? Nesse caso, do secado. Os dados do CAD-UNIT, a gente sempre trabalha com secado, porque foi o mais fácil no momento. A gente antes coletava manual, que a gente também tem esses problemas do acesso a esses dados, né? Como ela falou aí, que tem a segurança. A segurança aqui, a gente recebe dados aqui e ainda bem que é muito parceira, só que nem todos são assim. Então, esse do secado a gente coleta. Aí a gente também coloca até quando foi atualizado. Nesse caso, foi agosto de 2024, tem aí um delay. Só que a gente já está com a base de fevereiro, que foi a que saiu, e a gente já vai subir. Porque antes a gente recebia de outra secretaria, mas aconteceu alguma coisa lá, e aí, enfim, muito trabalho, enfim, a gente ficou sem receber. Aí por isso que teve esse probleminha dessa atualização. Mas aqui, foi como ela falou, né? Como o Dan já falou.
a gente tem os municípios todos, que aí eles também podem trabalhar política pública no próprio município, não só o Sergipe geral, né, não só o estado, e temos o território, que eles podem ver como o município deles estão em relação ao território. Eu vou selecionar, sei lá, Agreste aqui. É a internet que está um pouquinho lenta, eu acredito, por isso que ele está assim. Mas aí, vocês podem notar que, né, selecionou só a região do Agreste. E, exemplo, esse com a cor vermelha, ele vai dar, se você só passar o mouse mesmo, ele vai estar mostrando o município, a população feminina do município, a proporção, né, de quanto de mulheres têm significado único para aquela população e quantas inscritas no Cade Único. Nesse segundo mapa aqui, no primeiro mapa, é só o quantitativo mesmo de mulheres inscritas no Cade Único. E aí a gente quis trabalhar assim porque percebe que o município aqui de Itabaiana, ele tem uma maior população de mulheres inscritas no Cade Único, só que ele tem relação também com a população do município. Então, a gente decidiu fazer a proporção para ver, de fato, a realidade. Certo, Sandra? Se aqui tem uma maior população, é meio que lógico que vai ter um maior número de mulheres inscritas no Cade Único. Quando a gente vai fazendo a proporção pela população, aí a gente vê que o município de Poço Verde, ele proporcionalmente, ele tem mais mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso foi uma coisa que a gente decidiu para estar mostrando aqui mais por região. Se a gente quiser Sergipe todo, a gente vê também qual é o município. Aí a gente vê, porque não vai dar para selecionar, mas está ali em cima, né? Se não dá só aqui. Aí a gente vem para Aquidauã, né, no Sergipe geral, e também por município, que aí seleciona só o município, como somos em 75 municípios, ficou bem mais prático trabalhar por município. Tá, eu não sei quantos são os municípios da Paraíba, mas talvez vocês possam também trabalhar por regiões, que aí facilita também. Não só o estado todo, porque cada região tem suas particularidades, né? E vem um ano e um mês. Aí aqui nesse mapa de renda a gente traz em qual faixa de renda está, se é o pobreza 1, pobreza 2 e baixa renda, a gente só trabalha com essas três, até maior que nessa salário a gente já não trabalha. Focamos nessas três e a idade dessas mulheres, a faixa etária, no caso, né? A raça delas a gente também traz e se elas vivem em domicílio urbano ou rural. Com essa nova atualização a gente está fazendo, vai vir agora se recebe Bolsa Família ou não, porque nesse caso só são mulheres inscritas no Cade Único. Aí dessas inscritas, quantas recebem o auxílio? Aí vamos fazer também. Se tiver alguma dúvida, pode parar e tá perguntando, tá? Pronto, eu vou ser mais rápida nos outros, né? Porque eu só queria dar um apanhado como a gente faz em todos, né? O de violência talvez a gente detalhe mais, porque eles têm mais dados. O de violência, a gente consegue ter essa devolutiva Dani, ela falou que é a cada 15 dias, só que a cada mês a SEAC manda esses dados de violência. Aí a gente tem, aí sempre a gente coloca, né, quando foi atualizado, a gente está atualizando essa semana, está tratando a base, porque vem, a gente trata e solta. Nesse aqui a gente tem esse geral, que é onde foi, aí também tem do município, também a proporção, aquela população pelas. Do mesmo jeito de renda, né? Aqui a gente traz o mapa e a gente traz o local, o turno que ocorreu essas violências e o dia da semana. Aí aqui tem um filtro que a gente vem com aquelas etapas novamente, do território, que a gente pode selecionar pelo território, os municípios, o ano.
Aí aqui em violência a gente traz se foi assinada a Lei Maria da Penha ou não, né? Se está ligada a Maria da Penha ou não. Qual tipo de violência, nesse caso, física, moral, patrimonial, psicológica, sexual. E o ano a comparar, se a gente quiser comparar 25 com 23, a gente tem dados desde 2021. Então a gente vai fazendo essa comparação. Deixa eu só mostrar para vocês que aparece aqui. É porque 25, eu vou fazer 24, porque 25 não está completo, né? Eu poderia, mas só selecionar aqui 24 com 22, exemplo, vai que a gente queira comparar. Então a gente pode fazer essa comparação. Aí de 2024, comparado a 2023, teve esse aumento de 13%, né, das ocorrências. Aí a gente pode ficar por ano, por mês também, podemos fazer essas comparações. Voltando. Aí dentro de violências, aí como a gente recebe informações muito boas, então a gente separou. A gente tem esse que é de violência geral, física, quanto foi, ele pode fazer essa comparação, né, por ano, por mês. A gente tem descumprimento de medida protetiva, que aí é a mesma coisa, o mesmo painel, tentativa de feminicídio e feminicídio. Aí, descumprimento de tentativa eu não vou abrir, porque é a mesma coisa, para a gente ter tempo. Vou mostrar aqui esse violência que lá a gente deixa no filtro, mas aqui a gente detalha essas violências, né? Mostra as categorias. A violência sexuais, né? Estupro vulnerável, importunação, estupro, dentro dessa violência sexual, quais os tipos? Aí a gente vem mostrando para todas. E também o quantitativo delas. E aqui tem um ranking também das maiores, das 10 maiores que tem estelionato, ameaça, injúria. Isso aqui está em relação a 2025. E se é relacionado à Lei Maria da Penha ou não também, a gente traz, nome sim. E o ano, que é desde 2021. Aí agora eu vou só mostrar feminicídio. E é clique. O que eu estou fazendo aqui, qualquer pessoa pode acessar o seu município, vocês podem acessar, qualquer pessoa, é aberto. Feminicídio, aí aqui nós tivemos 3 feminicídios até março de 2025, né? Aí vê que tem o número, tem aonde foi, se selecionar, mostra que foi município Lagarto, Poço Verde e Propriar, foram os municípios. Aí aqui fala o bairro, o local que aconteceu, né? Que a maioria dos municípios tem residência, mas teve em via pública. O turno desse município, qual o dia da semana e o tipo de arma. E até surpreendente que o tipo de arma foi como a gente faz essas imagens enfim, aí aqui mostra se é arma branca, arma de fogo ou outra. E aqui mostra, né, a de feminicídio a gente tem dados desde 2017. De 2017 até 2025, essa série histórica aí dos feminicídios. E desde 2022, que vem do mundo, né? Que bom, que vamos aqui para a gente chegar a nenhum feminicídio. E a base de dados é o CEACIM, como eu já falei, todos esses dados sobre violência é a CEACIM que disponibiliza. Aí eu vou passar rápido, né? Para não ficar só logando. Aqui são as empresas, né, lideradas por mulheres. Aí a gente só teve acesso da GISESE, que é a junta comercial aqui do estado.
E os MEIs, que é pela Receita Federal, a gente só tem de 2023. A gente está fazendo aí o contato para conseguir de novo esses dados. E também por município. Todos os dados que eu vou mostrar, a gente sempre faz por município e por região. Aqui são os dados. Aí aqui, essa empresa liderada foi pela GISESE, que é a Junta Comercial do Estado de Sergipe, e pela Receita Federal. Nesse caso aqui de região CLT, que são os registrados no CAGED, que é a admissão dos desligamentos, esses são no portal do CAGED. Tem dado público também, aí já é outra fonte. Por isso que eu falei que vai depender da temática que a gente está trabalhando e aí depende da fonte. A gente trabalha com admissão dos desligamentos, também por município, por região e por ano. Esse aqui também desde 2021 temos informações. Todos os dados que a Patrícia tem em relação a esse cabo de 24, porque como não tinha ainda do SESI, a gente preferiu deixar 24 para não ficar essa parte aqui. E temos os servidores do Estado de Sergipe, que vai ser atualizado e teremos quantos homens, quantas mulheres. A gente fez esse estudo aqui na administração pública. Aí tem a raça, a faixa etária dos servidores e embaixo eu trago a fonte, né, de onde foi e até qual data foi atualizada. Aqui também o filtro só, território, município e o ano. A saúde, né, que é uma temática importante, aí saúde também. Às vezes a gente tem uns probleminhas para conseguir a base, então a gente fez os indicadores do e-gestor, que trabalha com gestante, consulta de gestante, né, da sexta consulta até a 11ª semana, é um indicador que está lá no e-gestor, que é a informação de gestão de atenção básica. Esse aqui, essas 3 primeiras que eu vou mostrar, esses aqui, que é gestante, proporção patológico e gestante suicídio, eles estão no e-gestor. A gente, a cada quadrimestre que eles disponibilizam os dados. Nesse caso, só tem até 2024, por conta do quadrimestre, né? Já os óbitos maternos, neoplasia de colo de útero e neoplasia de mama, a gente consegue com a Secretaria de Estado de Saúde. Eles disponibilizam esses dados para a gente. Tem um portal que tem em relação à mortalidade materna e tem na faixa de natalidade também. Eu não vou saber agora aqui o site, mas também depois a gente pode passar para vocês. Só que aí tem que ter cuidado, porque lá eles têm por causas diversas. Aí não necessariamente foi o óbito materno que está ligado. A gente vai fazendo a busca, né, com essas bases, e aí, exemplo, em 2004 foram 10, aí lá tinha outro número. Tanto é porque aumenta e também outras causas, não só de mortalidade. Tem lá o detalhamento, que eu não vou lembrar agora, até porque era da saúde, mas eles detalham lá. Aí é importante também, né, eu como observatório, eu sempre vou na diretoria específica de saúde. Eu encontrei essa base, que a gente está buscando, né, outras informações para adicionar. Eu encontrei essa base, só que estava um número diferente. Por quê? Aí eu vou lá na diretoria de saúde, aí a gente foi ver lá, né? Eita, o que aconteceu aqui? Já foram 10, tem um número diferente aqui, tem um número alto. Aí ela foi, entendeu, aí depois ela falou, olha, é porque aqui tem mais coisas, tal. Aí tem lá detalhando, que aí também já não é da minha área, e aí eu disse que eu retorno. E é importante, né, estar sempre ligado. A segurança, a gente vai para a diretoria, né, de proteção. Aí até ela fala, deixa mais, acrescente isso, não acrescente e tal. É importante estar trabalhando com as áreas também, das temáticas, porque elas quem vão saber, explicar, como deixar mais claro para as pessoas, se está em tudo está fácil, quais informações são necessárias. Aqui também foi de dezembro, conta do gestor.
Aí a gente está esperando ficar quadrimestre, porque aí pega e lança todos. Esse de comunidades, ele está ainda incompleto. A gente fez com os dados do INCRA. Só que a gente vai adicionar os dados do IBGE. Que a gente vê que tem sobre quilombolas, né? Esse aqui é do INCRA, que o INCRA forneceu para a gente aqui do estado. O tipo do assentamento, se era projeto especificamente, se era território, né? Aí esse está bem o número de mulheres e de homens que tem e famílias. Só que aí nesse a gente vai adicionar indígenas e quilombolas pelo IBGE também, para ficar mais completo. E também tem por município e território, sempre. Sempre eles têm por município e território. Esse de meninas a gente quis voltar só, né, de 0 a 17 anos. Aí tem também tem a primeira infância, que é de 0 a 6, depois de 7 a 14, com 17, trazendo violência, né, tem violência contra as meninas. E aí a gente também fez aqui o ranking das violências que mais ocorrem nessas meninas. 2025 a gente já tem esse número de 0 a 17, felizmente, e foi até fevereiro, esses dados. E também a gente fez o recorte de renda. Esse recorte de meninas de 0 a 17 por renda também. Aí tem as mesmas características que tem lá no de renda, só que aqui a gente fez o recorte para meninas. Aí são as OPMs, né? São os órgãos de política para as mulheres que tem, qual município que tem aqui do estado que tem essa OPM. Aí aqui onde está em CISA, que ainda não tem. E a gente traz o profissional que é responsável lá, o telefone, porque uma mulher pode entrar, né? Querer entrar em contato, aqui já tem o telefone dessa PM, o endereço e e-mail. Aí tem o PM, tem toda aqui a lista e pode também selecionar qual município, qual território, qual território que está completo, tem algum que falta. E aí a gente está trabalhando, né, para que 75 municípios, eles têm essas OPMs. Temos que ter até secretaria. Aí esse de mulheres rurais a gente quis trabalhar, só que infelizmente o censo, ele foi em 2017, mas foi realizado em 2024, então a gente está aguardando esse censo 2024 ser liberado, para a gente fazer essa atualização. Esse assim, é bem simples e não tem muitas informações devido, porque não conseguimos a base, e aí a única que teve foi o censurado, que foi 17, só que aí teve 2024, a gente está esperando para deixar ele mais completo. Eu esqueci só de dizer a fonte aqui, né? Sempre embaixo, a fonte foi o IBGE mesmo, que foi o censurado. E o último, que já foi esse ano, que a gente fez, do Ser Mais Mulher, que é um programa do governo do estado para mulheres em situação de vulnerabilidade e que tem medida protetiva vigente. Aí elas fazem toda a inscrição, é tudo pela secretaria da mulher, e aí tem as beneficiárias. Aí a gente tem a cor, raça da mulher, grau de parentesco do agressor, né, que já trata de medida protetiva, a escolaridade, se já desistiu de dar andamento ao boletim, também a gente tem formação, e a faixa etária e a idade dessas mulheres, que a gente trabalha com a idade. Também por município, por ano, que começou em 23,
2024, e as inscrições de 2025 já foram abertas, já teve inscrição, está nesse processo e a gente vai atualizar. E a fonte desse foi a própria secretaria, né? Foi dado na secretaria. A gente coloca aqui, sabe? A diretoria de administração financeira, junto com a SPM. É isso. A ferramenta que a gente voltei. Travada a internet de Foi. Não, eu fui selecionar aqui e eu acabei fechando. Mas eu voltei. E aí, se vocês quiserem que eu colocar no meu. Tenho algumas dúvidas. Pronto, deixa eu só voltar aqui. Não é nem com a ferramenta em si, que eu já conheço o mapa. Na verdade, a Paraíba está em construção do mapa da mulher paraibana. A gente tem uma instituição chamada CODATA, que é a responsável por todas as questões de informação, de tecnologia para o governo do estado da Paraíba. A CODATA é quem trabalha conosco. Então, como eu sou da área de ciência da informação, eu gosto muito dessa parte. Então, eu tive uma reunião recentemente com eles, acho que foi início do mês passado, e a gente vai construir o mapa da mulher paraibana. Na verdade, existem outras iniciativas no país, né? No caso, ele mostrou para a gente o mapa da mulher carioca, né? Da mulher do Rio de Janeiro. Aí trouxe toda essa organização, com algumas diferenças, mas basicamente o que você está trazendo essa infinidade de dados e informações que o mapa ele pode apresentar. Então eu já conhecia, então para mim não foi a novidade, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês no dia a dia, já que vocês já usam a ferramenta. Você traz várias fontes, né, que você cada informação relacionada à renda, à violência, ao trabalho, à saúde, você tem uma fonte de outra secretaria que você traz esses dados, ou de um dado de uma secretaria nacional que você apresenta para nós. Eu queria saber, primeiro, quem alimenta esses temas, se são vocês da Secretaria da Mulher, se vocês vão até a plataforma da secretaria parceira, coleta essa informação e coloca, ou se vocês fizeram algum termo de cooperação com essas secretarias e elas estão no compromisso de enviar para vocês. Essa é a primeira dúvida que eu tenho para vocês, aí depois eu tenho mais coisas para falar, mas a princípio se é um termo de cooperação ou se vocês vão diretamente na fonte de pesquisa em que alimenta o portal, no caso o mapa. Tá. Veja, a gente tem um decreto do observatório, e no decreto ele tem que é para secretarias do Estado disponibilizar esses dados. Então, a gente meio que não fez esse termo de cooperação. A gente faz ofício. A gente manda o ofício solicitando os dados e aí a secretaria dá um retorno para a gente. Não buscamos em plataformas da própria secretaria porque não tem. Então, os dados que a gente recebe da secretaria são em planilhas do Excel mesmo, como o CEACRIM, os da saúde, os do INCRA, todos que a gente, também do SECAD, né, que a gente recebia, todos são por planilha do Excel. E aí manda por e-mail mesmo. E a gente faz esse ofício. E quem alimenta? Quem alimenta é a gente do observatório mesmo. Tem a limpeza dos dados e basicamente eu que mexo aí com o parte de AI, mas tem toda a equipe que tem a limpeza também, enfim. Mas eu que alimento, que construo o mapa, é a gente mesmo. Acho que foram essas perguntas. Eu sempre esqueço de baixar o volume aqui
Desculpe, gente, vai esse delay horrível aqui. Por enquanto eu tô lembrando disso, eu tinha mais coisa. O que você tava falando, eu tava pensando numa série de coisas aqui, mas assim, de imediato eu lembrei disso. Eu não sei se Joyce vai pensar em alguma coisa, mas quando eu lembrar eu retomo a pergunta novamente. Obrigada. Tá bom. Não, na verdade, não tenho uma dúvida não, também. Você já expõe aí, a minha dúvida também é como alimentar esses dados. Né? Pelo que eu estou entendendo, tem uma equipe aí que trabalha só para o observatório, é isso? Isso. A secretaria, ela tem diretorias, né? Tem diretoria da saúde, diretoria da proteção, diretoria de empreendedorismo e tem a diretoria do observatório. E aí somos uma equipe com 4 pessoas, agora nós somos 4, antes de 3, e a gente fica focado no mapa, né? Está alimentando, porque eu falei o quê? Que tem mulheres na política, que será o próximo mapa. Só que tem que estar alimentando todos esses também, né? Para não ficar desatualizados. Também a gente está fazendo o dossiê da Mãe Sergipana em relação aos dados de 2024, aí traz esses dados, né? Vai ser publicado, vai ter a parte da impressão, vai ser em formato digital, com os dados de 2024, e fazemos relatórios de outras coisas também que não são mapa, mas o mapa fica na responsabilidade do observatório. Então é a gente que faz, que corre atrás dos dados, que manda ofício, que vai lá, se possível, em reuniões, é o observatório. Tem isso aqui. Entendi. Então não é algo assim automatizado, né? De fato, você precisa de uma mão de obra para poder organizar todos esses dados, fazer a limpeza, como você disse. Acredito que tem algumas informações que não interessam, no caso dessa limpeza, para depois poder orientar o sistema para ele ficar prontinho com esse jeito. Exatamente. Não vem tudo pronto, não. Gente, o código de DGE, como a gente quer brincar com o mapa, aí tem que colocar, tem que fazer a limpeza de segurança, tem coisas que a gente não quer. Aí vai trabalhando. Também, a gente agora está com análise de dados, então é legal porque ele já faz essa coisa mais fácil, né, de forma rápida. Eu sou estatística, então a gente trabalha aí em parceria, porque antes a gente coleta, antes não, ainda tem o CAGED, que a gente ainda coleta manual. No início, por exemplo, que era, a gente ia agora para colocar e tal, e a gente fez esse trabalho manual mesmo. Agora, com o chegou, então a gente está automatizando algumas tarefas. E o do CAGED ainda não, porque também é Power BI, que eles disponibilizam, que é do Ministério do Trabalho. Então aí agora a gente está trabalhando, né, nisso de automatizar. Só que quando vem a base, tem todo esse tratamento mesmo. Tem que ter essa equipe para fazer esse trabalho. Ok. Alguma dúvida mais, Camila? Então eu acho que é isso. É bem interessante, a gente também está em diálogo aqui com a Codata, conforme a Leandra falando isso, pensando em fazer isso também. Não sei se o nosso vai ser dessa mesma forma, ou se a gente vai tentar automatizar melhor, porque de fato aí precisa de uma equipe, né, que possa só para fazer esse trabalho. E eu não sei como é que a Codata está fazendo, acho que a Leandra levantou a mão, só pode explicar um pouquinho. Porque tem dados que a gente não consegue mesmo, exemplo da segurança, eles não têm, porque a gente até pediu esqueci o nome, uma API, que aí a gente já linkava, né? Só que eles não têm. Então, a gente vai receber em planilha, como recebe em planilha, vai ter que ser assim mesmo. Limpar e depois subir. Pode falar, Camila. Pelo que eu entendi, o nosso é informatizado. Pelo que eu entendi. Então, assim, eu sou de CI, não sou de TI, né? Não sou de tecnologia, mas pelo que eu compreendi da fala dos rapazes, é um negócio totalmente informatizado. É bem parecido com esse de vocês, só que é totalmente informatizado. E aqui as nossas secretarias, as entidades de segurança, ela tem
esse andamento da produção de dados. E o nosso sonho justamente é a ideia que a secretária tem de vocês, dessa integração de dados. Por exemplo, dentro do estado da Paraíba, haver a integração de dados entre outras secretarias, e a secretária de vocês, ela quer que seja essa integração entre a região Nordeste, né? Então, eu penso que, primeiro, os estados eles precisam ter essa geração de dados para poder haver integração pelo Nordeste, né? Porque se o estado ele não cria, não tem esse mapa, esse observatório, não tem como fazer a integração de dados de algo que não produz, né? Então, eu estou aguardando a equipe da Codata me dar um feedback, eles já me deram um documento que chama Questionário Diagnóstico de Requisitos, que é o que a gente precisa para a construção desse mapa. E também a gente vai criar um aplicativo, que depois eu vou dizer que é surpresa, a gente não vai dizer agora exatamente o que ele vai fazer. Aí ele vai trazer o protótipo tanto do mapa como do aplicativo para a secretária e para a equipe da secretaria, para as pessoas opinarem e ver como é que serão os próximos passos. Mas até onde eu compreendi, é automatizado, é totalmente uma coisa assim, realmente da IA, né, da tecnologia. Entendi. Como a gente tem vários temas e tal, tem alguns que, como é direto no site, exemplo, o Secad, então ele pode fazer esse link, né? E aí já automatiza, realmente. Tem alguns que dá para fazer. Como eu falei, a gente ainda não tem como o da segurança, porque se eles não têm API para mandar para a gente, tem como fazer uma coisa, entendeu? Automatizada. Mas se o Estado, a secretaria, se a secretaria tem, então perfeito. Realmente fica bem mais tranquilo e também já vai sendo automático eles que vão gerenciar, né? E aí vocês vão falando o que vocês querem. É bem melhor. Mas trabalhamos com o que temos, né? E eu achei bem legal essa questão que você disse do decreto, né? Eu não tinha pensado nisso, eu não sei como é que os meninos vão devolver para nós, se vai ser informatizado, né, como eu estou sonhando, se vai ser um pouco mais trabalhoso, eu não sei. Mas, de toda forma, a gente, nesse mapa, vai ter informações de outras secretarias e precisa haver essa concordância. Então, eu pensei, você dizendo o decreto, eu achei interessante, é uma forma de haver um acordo, né? E essas secretarias, elas concordarem em estar juntas na produção dessas informações. Então, eu anotei aqui para também dar um feedback para a Lídia, né, em relação a essa reunião. Na verdade, não é nenhum acordo, é um ordenamento do governador Isso, para que todas as secretarias se comprometam, né? Aí não depende mais da vontade das secretarias. Né? Aí ela fala que não pode, tal, a gente vai lá e anexa o decreto, essas coisas assim, porque é como a família, que são obrigados a dar os dados. Então, é sempre que a gente faz um ofício, aí a gente cita, né, o número do decreto e coloca em anexo para reforçar essa obrigatoriedade. Né? É interessante mesmo, porque fica registrado e não tem como, tem que fazer termo de cooperação. A gente até pensa nisso, mas o decreto não precisa. Aí fica até mais fácil o trabalho, né? E é muito importante, porque para a gente faz política pública, a gente pensa em política pública, a gente pode pensar por meio desses dados, né? A gente pode ver, por exemplo, quais são os municípios com maior índice de violência, onde fica a maior vulnerabilidade social, onde a gente tem maiores problemas de saúde da mulher. Então, tem como a gente fazer esse mapeamento e incidir na política pública nos lugares que mais precisa, né? Não fica nos achismos, né? Eu acho que a região sul tem esse problema. Com os dados, não. Ele já mostra o desenho de como está aquela região. Então, é muito importante para quem faz política. Isso é muito importante. Bem legal. A gente vai apresentar para a secretária, né? Eu acho que o Thalina conseguiu gravar aí. Depois é que a gente vai ver se essa gravação sai boa. Mas deu para compreender bem. A Thalina já faz esse trabalho também com a faculdade, então deu para ter um bom entendimento. Mesmo que a gravação não saia boa, eu imagino que vai sair boa. Mas se não sair, a gente tem que fazer um desenho bem bom para ela, explicando. E qualquer coisa a gente entra em contato também. E como você colocar seu contato, Juliana? Eu ia falar agora. Ela falou que já conhece, mas eu vou mandar aqui o link do observatório, tá? Do mapa.
e aí já vai direto. Vai que precisa, né? Eu estou colocando aqui também meu contato, a Caminhada já colocou dela, tá? Aí eu peço para você colocar o seu também, Juliana, porque aí a gente pode fazer uma troca de informações se for necessário. Tá? Pronto. Eu já coloquei aí e vou pegar aqui o endereço do mapa. Deixa eu só voltar aqui no menu. E qualquer dúvida que vocês venham surgir também, pode entrar em contato. Esse é o link que já vai direto. Também podem entrar pelo site do Zoom, só que aí com o link é mais fácil, né? Acho que é isso, né, então, né? Ok, Juliana, a gente agradece demais, tá? A gente vai passar todas as informações para a secretária e assim, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo ali, com certeza. A possibilidade de você incidir na política pública assertiva é muito maior quando você tem esses dados, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada pela disponibilidade de vocês e qualquer coisa a gente entra em contato, tá bom? Tá bom. Obrigada e também obrigada, né, pelo interesse que vocês estão fazendo. A gente também pegamos também o mapa da mulher carioca como referência, né, que ela falou. E aí a gente foi moldando com a nossa cara, do nosso jeito, como a gente queria, essas informações. E aí, inclusive, eu vou falar também na rede de observatórios para adicionar vocês ou entrar em contato, porque é do Brasil, então é bastante interessante, né? E a pauta que é. E aí acho importante vocês participarem. Eu vou falar com a menina e passar o número, tá? Tá bom, eu agradeço. Dá um abraço na secretária e até a próxima, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tudo bom. Tchau. Obrigada.